Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os votos da Igreja Reino de Jesus Cristo. Vamos dar uma olhada em Provérbios, capítulo de número 4, verso de número 23. Vamos falar sobre a lei da atração, como atrair coisas boas e até mesmo coisas ruins. Segundo o mundo espiritual, conforme a palavra de Deus, a lei da atração ela existe pelo poder do nome de Jesus. Provérbios capítulo 4, verso 23 fala: tendo o cuidado com o que pensa, pois você é guiado segundo os seus pensamentos. E aí vem um mistério. A Bíblia também fala: assim como pensar, assim será. A Bíblia fala: pedi e dar-se-vos-á, a boa medida, recalcada e sacudida. A Bíblia fala: e tudo que pedir crendo em meu nome, isso vos será feito. Isso é atrair de Deus, conforme o desejo do coração, já previsto ali em Salmos 37, 4. Então, a lei da atração, segundo quem você é em Deus, o que você faz, conforme você pensa, assim é. Conforme você pede, assim será. Se existe uma dúvida sobre a lei da atração e sobre a sua capacidade de atrair coisas boas, ou sobre a sua autenticidade no mundo espiritual, ou sobre as perguntas, será que ela existe mesmo? Essa lei da atração existe? Bom, amado, eu quero falar isso à luz da Bíblia, à luz da palavra, à luz daquilo que eu conheço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Acreditando você ou não no que a Bíblia diz, funciona? Sim. Para quem está segundo a fé, conforme Hebreus capítulo 10 e Hebreus 11, 1. Então o justo ele agrada a Deus por fé, e por fé tudo é possível ao que crê. A palavra tudo significa tudo. A Bíblia fala que qualquer coisa que pedir em oração, isso vos será feito pelo meu Pai. Qualquer coisa é qualquer coisa. E isso está previsto ali em Mateus, capítulo número 18, versos 18, 19 e 20. No livro de Romanos, capítulo 14, verso 22 e 23, fala: tudo que não provém de fé é pecado. Então, por fé, tudo é possível ao que crê, conforme Hebreus 11, 1. O que acontece é que pessoas sem entendimento ou sem discernimento, ela joga o princípio da religiosidade e aí atrapalha todo o seu entendimento de fé. Então, se vai funcionar uma coisa ou não, depende de que maneira a pessoa tem o conhecimento. Por isso que a Bíblia fala em Oséias 4,6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Porém, muitas pessoas, amado, buscam a compreensão no mundo espiritual de forma errada. Oram e oram mal. Pede e pede mal. Está pedindo, está sabendo pedir. Por isso que não recebe. Assim disse o Senhor Jesus. E uma das perguntas mais frequentes que eu encaro dentro da igreja é aonde está escrito na Bíblia sobre a lei da atração. Bom, tudo aquilo que eu falei já atrai para você conforme o desejo do teu coração. Já estou dentro dela, já estou falando dela pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa pergunta, amado, também faz sentido. Pessoas que são nécias, e quando fala nécias é aquela que não tem o conhecimento ainda, afirmam que não consegue isso ou aquilo, mas elas estão pedindo errado. Não é dessa forma que se pede alguma coisa diante de Deus. Ora, para que eu venha atrair a vontade de Deus, eu tenho que pedir segundo a sua palavra. Olha o que diz a Bíblia. Lá em Isaías 55:11 fala que nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazia sem antes surtir os efeitos sobre a terra. Então, eu tenho que saber encaixar a palavra de Deus na minha oração para atrair a vontade de Deus ao meu respeito. Então nós somos ensinados errados desde criança e agora nós estamos sendo ensinados da maneira certa conforme a nova revelação do Espírito Santo, porque a Bíblia fala que o Senhor se renova a cada dia. E chegou uma época de entendimento e de discernimento. A Bíblia também fala que nos últimos tempos se multiplicaria a inteligência do homem. E Deus tem nos dado inteligência para explicar coisas novas na palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré.
Somos criaturas e feituras do Senhor. Somos imagem e semelhança do seu Espírito. E Deus é quem está no controle de todas as coisas. É Deus quem nos capacita. Olha o que diz a Bíblia. Mais forte é quem está em mim do que todo aquele que está no mundo. E eu tenho que confiar que quem está em mim é o Espírito Santo. E assim como eu falar, assim será. Então a Bíblia fala, lá em Levíticos 27:12, fala assim: assim como o sacerdote falar, assim será. E eu estou falando na posição sacerdotal. Eu estou falando segundo líder de ministério. Para que você entenda que existe meio, sim, de você adquirir coisas grandes no mundo espiritual, pelo poder da oração, pelo poder do conhecimento e pelo jeito de falar segundo a palavra de Deus diante do próprio Deus. Então o poder de Deus ele é constante. O poder de Deus é uma força tremenda. Nós não fazemos nada sem esse poder, o poder da palavra. A Bíblia fala assim que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus não vela para cumprir a minha oração, nem os meus pedidos. Deus vela para cumprir a palavra dele. Se eu sigo algumas regras, e se eu estou ali na presença de Deus em espírito e em verdade, eu já estou correndo o risco de ser abençoado pelo próprio Deus. Então muitos ficam com essa dúvida ao iniciar os seus estudos bíblicos, as suas orações, as suas consagrações, os seus jejuns, em relação a essa lei, a palavra de Deus, que atrai coisas do reino para a terra. A Bíblia fala, nenhuma palavra de Deus volta para Deus vazia sem antes surtir os efeitos sobre a terra. Então, quando está subindo a oração, esses efeitos da oração já tem que estar sobre a terra. É bíblico isso. Então, as crenças das pessoas acabam atrapalhando essa vontade de Deus sobre a vida delas. Afrontam ao próprio Deus quando adoram a imagem, semelhança de coisas esculpidas. Quando trazem ali o nome de Pedro à frente do nome de Jesus, o nome de Maria à frente do nome de Jesus, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então algumas coisas afrontam a Deus pelo seu conhecimento e pelo seu entendimento e por aquilo que ele estabeleceu sobre a terra e acaba atrapalhando muitas pessoas de adquirir de Deus os benefícios dessa lei. A Bíblia atrai para nós coisas do reino. A Bíblia fala que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. E a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 12 que nós devemos oferecer a Deus um culto racional. Então nós temos que ser racionais até mesmo na hora de orar. Porém é muito importante, irmãos, no fundo ou no profundo de todas as coisas, o assunto ser esclarecido segundo a luz da palavra, segundo a verdade. Porque a palavra de Deus ela é espada de dois gumes. Ela é apta para discernir os pensamentos e separar as juntas das medulas. Então a lei de atrair essas coisas da parte de Deus tem que ser invocadas segundo a palavra do próprio Deus. Direcionar a Deus a sua palavra. Olha o que diz Deus lá em Malaquias, do 8 ao 11. Ele fala assim, ó: trazei o dízimo, é uma ordem, trazei o dízimo e a oferta a cada tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí ele fala, e depois, então, depois do ato ele fala, e depois, provai-me nisso. Então, se eu trago essas coisas dentro da casa do Senhor, e eu faço prova de Deus, e Deus não me responde conforme a palavra, então a palavra dele soa como sentido negativo e não positivo. Ou seja, soa como mentira e não como verdade. Porque ele mesmo está mandando fazer prova. Quem está entendendo? Então você tem que ir lá e fazer prova. Sou dizimista, Senhor, sou ofertante, está aqui meu dízimo e minha oferta, e eu vou te apresentar alguns pedidos segundo o meu dízimo e minha oferta. E aí tem que ter algum discernimento. O dízimo é do Senhor, esse não prospera. Repreende o brigador, o cortador, o destruidor e o devorador. Já a oferta entregue junto com o dízimo, ela vai prosperar a 30, 60 e 100 por 1. Então eu entrego meu dízimo, aquilo que é a oferta, eu já multiplico a 30, 60 e 100 por 1 e já vou diante de Deus sabendo até mesmo o meu pedido certo. Então eu estou atraindo de Deus a vontade do próprio Deus, fazendo prova segundo a palavra do próprio Deus e estabelecendo o meu direito e a minha herança sobre a terra. É isso o mistério. Então, conforme já mencionado, somos ensinados para se achegar diante de Deus de forma errada. Diante do Criador de todas as coisas, de forma errada.
Então, de acordo com a crença da maioria da população, eles oram e oram mal, pede mal, está pedindo, está sabendo pedir. Esta é uma verdade única e imutável da palavra de Deus. Nós temos que entender como se achegar a Deus segundo a sua palavra. Deus é o responsável pela criação de todas as coisas. Ele falou, e provai-me nisso. Mas eu só vou provar a Deus depois de eu tomar uma determinada posição. Tem gente que quer tudo de Deus, mas esquece que tem que tomar umas posições em algumas coisas. E aí está o erro no mundo espiritual. Você não consegue nada de Deus se você não tomar aquela posição que Deus está exigindo de você segundo a palavra. Então, na área da prosperidade, Cristo fala, lá em Mateus 5, 17 em diante, ele fala assim, olha, eu não vim abrogar a lei, ou seja, eu não vim anular. Eu vim fazer cumprir. Ou seja, Deus é ontem, hoje e será eternamente. O que Cristo está falando é que ele não anula o Velho Testamento, mas que ele veio acrescentar a graça dele, o poder dele, o sacrifício dele ali no Novo Testamento para completar a palavra de Deus. E lá em Atos dos Apóstolos, o próprio Espírito Santo está em nós. Então ele é nosso ajudador e nosso consolador e ele vai nos ensinando como trazer as coisas do reino para baixo. Isso é fé. A fé é a certeza de algo que se espera, a convicção de um fato não se vê. Fé não é crer. Tem gente que crê em Deus, crê no diabo, crê nisso, crê naquilo. Isso é crer. Fé é trazer à existência coisas que não existem do mundo espiritual para o mundo material. Isso é fé. Então é uma verdade única e imutável que Deus é o responsável pela criação de tudo e de todos. Ele fala, minha é a terra, a plenitude da terra, eu dou aos filhos dos homens para que dela se fartem. Então todos nós, amados, temos que entender as consequências das leis espirituais sobre as nossas vidas. Nós temos que entender a lei da atração no universo e quais são as posições que nós temos que tomar segundo a palavra de Deus. Então Deus e a lei da atração andam junto, porque foi lançada dos próprios lábios dele. Ele fala, e provai-me nisso. Ou seja, ele mandou você fazer algo e agora ele fala, prova, faça a prova. Então, as coisas estão totalmente relacionadas. Os ensinamentos de Deus é completo, é inafáveis. Está tudo na Bíblia, de uma forma correta. Parece que é impossível. Não, amado, tudo é possível ao que crê. Todas as coisas é possível àquele que crê, diz a palavra de Deus. Ora, a Bíblia fala que tudo o que pedir em oração, crendo, já recebeu. Mateus 21, 22 fala isso. Ora, tudo que eu peço crendo em oração, eu já recebo. Mas para me pedir crendo, eu primeiro tenho que crer nas ordenanças. Ou seja, se eu vou pedir dinheiro a Deus, ou uma casa a Deus, ou um carro a Deus, primeiro eu tomo uma posição, depois eu começo a pedir. Eu te garanto que ali por volta de 4, 7 meses que você é fiel a Deus, Deus já começa a te responder em algumas coisas. Mas ele vai olhar você por um determinado tempo. Por que eu sei que é de 4 a 7 meses? Primeiro que o 4, na Bíblia, ele é tremendo. O quarto homem da fornalha, o quarto dia que Lázaro ressuscitou. Ao 7º dia Deus descansou. Então, quando nós falamos essas coisas, nós também estamos no princípio da escatologia, da numerologia bíblica. Daquilo que Deus sela segundo os seus números. Eu te garanto que até os 7 meses, você tomando posição diante de Deus, Deus vai responder muito dos seus sonhos sobre a terra. Mas você deve manter aquilo, porque o mesmo Deus que abre porta é o mesmo Deus que fecha a porta. E aí você tem que manter. Se você está vendo que está dando certo, por que vai recuar? Tem gente que recua. Por quê? Porque o espírito da avareza toma posse dessas pessoas. Então, esta passagem que diz lá em Mateus 21, 22, tudo que pedires em oração crendo, isso já recebereis. Esse crendo é uma posição. Então eu leio lá, trazei o dízimo e a oferta à casa do tesouro, e eu não trago, eu estou crendo? Não, não estou crendo na palavra. Eu não creio naquilo que Deus falou. Agora, se eu tomo posição é porque eu estou crendo. Então essa passagem, amado, parece impossível, mas é possível a todo aquele que crê. E crê é tomar uma posição.
é conferir da parte de Deus a imagem e semelhança do próprio Deus. Eu tenho confiança porque eu sou do reino. Eu tenho confiança porque eu fui escolhido por Deus. Eu tenho confiança porque eu estou diante do Senhor dos Exércitos. Então eu tenho que ser claro e específico nas minhas orações. Eu tenho que tomar determinadas posições até mesmo para me orar, para me pedir alguma coisa a Deus. Então eu tenho que ter um pensamento de crer. Eu tenho que ter um sentido lógico na minha oração para ver as coisas acontecer ao meu favor. Este conceito de pedir, acreditar e receber estão descritos, amado, em várias passagens da Bíblia Sagrada, de forma direta e clara. Provérbios capítulo 4, verso 23 fala: tendo cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Olha aí que mistério grande e tremendo. Essa passagem, amado, dispensa qualquer tipo de comentário. Assim como pensar, assim será. Ela deixa muito claro que qualquer pessoa, segundo os seus pensamentos, vai trazer para a sua vida ou bênção ou maldição. Essas coisas do pensamento, a Bíblia fala vigiar e depois orar. Então, eu penso, posso pensar besteira, posso pensar maldição, posso pensar bênção, mas o executar, eu já tenho que vigiar. Vigiar e depois orar. Então eu vou vigiar antes. Eu pensei, mas não significa que eu executei. Amém? Então nós temos que pensar de forma correta, interpretar a palavra de Deus de forma correta, para que o próprio Deus venha influenciar ou interferir diretamente naquilo que eu penso, trazendo ali do reino aquilo que é de mais importante para me suprir nessa terra. Essa passagem, amado, é extremamente direta. Nenhum tipo de parábola ou metáforas não necessita de tipo de estudo ou pesquisa. Não, está bem direto, está bem claro. Eu não tenho que ficar pesquisando isso ou aquilo. Não, amado. Está escrito. É bíblico. Essa lei da atração, atrair do reino de Deus as coisas boas, é segundo o meu joelho, a minha consagração, quem eu sou diante de Deus. Há diversas passagens na Bíblia que vai dar a você o direito de atrair coisas do reino para a terra. A fé de Hebreus 11:1 é certeza de algo que se espera, convicção de um fato não se vê. Mateus 10, 35 em diante fala assim: o meu justo me agrada por fé. Então fé é uma certeza. Através dos muitos ensinamentos que eu venho ensinando ao longo de todos esses anos, eu utilizo até mesmo as parábolas de Cristo para materializar aquilo que é de direito e de herança de um povo que são chamados de filhos de Deus. Nós estamos, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, avançando para o fim. Nós estamos já no século 21. Nós estamos, amado, dentro de assuntos, de políticas que são relevantes para uma nação. Nós estamos diante de um dilema. Ou é ou não é, se ensina ou não, ou vai ou racha, ou é vaso de honra ou é de desonra. Nós estamos aqui para impor palavras no mundo espiritual contra a politicagem do governo, do legislativo, do judiciário ou do executivo. Não interessa, quem tiver errado que caia por terra. Imagina, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, 1000 anos atrás, 2000 anos atrás, 5000 anos atrás, essas pessoas não tinham o entendimento que a gente tem hoje. Hoje nós temos todo o Pentateuco, a Torá, nós temos a Bíblia Sagrada diante dos nossos olhos para trazer à existência a vontade de Jeová Jireh, o Deus que faz prover todas as coisas na nossa vida. Nós temos hoje o conhecimento aberto diante dos nossos olhos. Nós temos que procurar ensinar a pessoa ou as pessoas à luz da palavra. As famílias têm que ser libertas à luz da palavra. Porque Jesus fala lá em João 8, porque ele é luz, e quem anda em luz já não anda mais em trevas. Nós temos que nos utilizar do poder da palavra, dos nossos pensamentos positivos, e não
de emoções. Nós não podemos ser pessoas emotivas. Nós temos que ser racionais, conforme Romanos 12. Nós temos que analisar até mesmo de que forma nós vamos orar, o tempo que nós vamos orar, que tipo de sociedade nós queremos para o nosso país, quais são as formas corretas da oração. Nós temos que ignorar coisas ruins ensinadas de forma errada. Nós temos que trazer à existência coisas que não existem. Nós temos que ser intolerantes com o erro. Nós temos que acabar, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, com estas coisas. Pensar que Cristo é um menino Jesus que está crucificado numa cruz. Não! Ele é ressurreto ao terceiro dia, vive e reina, assentado no alto e sublime trono, conforme Hebreus 1,14. Conforme Hebreus capítulo número 1. Então mesmo os que praticam coisas erradas, até mesmo no Evangelho, devem aprender como Deus é fiel à sua palavra. Como Deus realiza diversos milagres em nosso meio, não só na área das finanças, mas também na área da cura, na área de doenças incuráveis. Deus é fiel. Agora, nós temos que estar com seus preceitos, com a sua palavra, plantada no nosso coração para não pecar contra Deus. E o que é pecado, amado? Tudo que não provém de fé. Romanos capítulo 14, verso 22 e 23. Pois, dizia uma mulher consigo mesma, se eu conseguir apenas tocar em suas vestes, olha, serei curada. Jesus virou para a mulher e disse, alegre-se, mulher, filha, vá em paz, sua fé te curou. Naquele mesmo momento, aquela mulher foi curada. Então isso foi a fé dela. A fé dela foi de chegar aos pés de Cristo. Muitas pessoas têm que entender, amado, que a enfermidade que você tem não é para te derrubar, mas sim para te levantar em fé sobre a terra. Porque toda cura é possível. Perceba que essa mulher dizia para si mesma. Ou seja, primeiro ela teve convicção em seu coração, conforme Mateus capítulo 9, que a cura já era dela. Ela perguntou assim, somente se eu tocar, ela pensou no seu pensamento. Então, há uma atração. E o próprio Jesus respondeu. A Bíblia fala que Deus sonda os nossos pensamentos. Em sua mente, ela já se sentia curada. Ela já ali mentalizava esse desejo. Teve um membro da igreja que ele pegou uma doença, eu acho que foi na época, não sei se foi esse Covid, acho que foi dengue. E aí ele estava lá no DF e eu estava no Goiás. E ele falou assim, então somente se eu ir até o pastor e ele me pôr as mãos, eu serei curado. E aí deram um jeito, trouxeram ele. Aí quando ele chegou na minha casa, eu falei, bem tu fizestes, porque agora mesmo tu será curado. Botei a mão, amado, foi curado. Um homem que não aguentava nem se mexer. Com poucas horas ele estava pegando a criança, brincando com a criança. Mas na viagem as pessoas falaram que ele pedia para morrer de tanta dor. Mas por que isso? Porque Deus ele falou assim, ide pelo mundo, prega o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Não por mim, mas pelo Espírito que está em mim. Eu coloquei a mão e fui curado. Além do mais, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquela mulher possuía fé que ela receberia a cura, pois ela já se sentia apenas curada ao tocar. Jesus ouviu isso em espírito, virou e falou, não, a tua fé te curou. Então analise o poder de uma forma pessoal e própria. O poder que vem de Deus é conforme você pensa, é uma atitude mental. Mas para que você seja fortalecido nessas atitudes espirituais, você tem que viver no joelho, ajoelhar sempre. Ela agiu, amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, desafiando a própria lei do pensamento. Ela agiu desafiando aquela multidão que estava à sua frente. Ela só queria tocar. Ela não queria chamar a atenção de Cristo. Mas quando nós tocamos a Cristo, nós já chamamos a sua atenção. Ela queria tocar as vestes do Filho de Deus, do primogênito de todas as coisas, de Yeshua HaMashiach. Ela queria tocar
as vestes daquele que estava ali, diante dela. Então ela utilizou de uma lei, chamada lei da atração, que assim como pensa, assim será. A manifestação do seu desejo, dos seus pensamentos é conforme você pensa. O que é que você anda pensando? O que é que você quer da sua vida? Então você tem que reconhecer essas atitudes dentro de você. As mesmas atitudes dessa mulher você tem que trazer para a sua vida. Chamar à existência o que não existe. Olha o que Jesus falou. Eis que estarei convosco até a consumação dos tempos. Será se ele está mentindo? Ou ele está falando a verdade? Porque ele está, amado. Um dia eu fiz prova, por várias vezes, mas um dia foi especial. Eu falei, Senhor Jesus, a Bíblia fala que o Senhor estaria comigo até a consumação dos tempos. Cadê o Senhor? Estava orando. E aí eu vi ele em pé, amado, diante de mim. Aleluias. Ou você crê ou você não crê, o problema é seu. Mas se eu estiver mentindo, que um raio parta a minha cabeça em banda. Isso é um verdadeiro relacionamento com Deus. Isso é um verdadeiro relato e de testemunho diante do próprio Deus. Porque é a minha fé. Então, amado, você tem que entender o sentido das coisas. Não ter receio de praticar a palavra de Deus na sua vida, porque ele é a lei da atração na tua vida. Você não tem que ter medo de falar das leis de Deus para ninguém. Muito pelo contrário, devemos praticar a lei de Deus dia a dia para atrair coisas boas à nossa vida. Devemos plantar coisas boas para colher coisas boas. Ninguém planta figo e colhe abrolhos, ninguém planta abrolhos e colhe figos. É uma criação de Deus. Todas as coisas, somos feitura sua, imagem e semelhança do Criador. Assim como ele nos criou, assim ele mantém o universo organizado para nos servir. É um funcionamento, amado, surreal e inacreditável. Vale a pena você pegar e dobrar horas o seu joelho para pedir a Deus clemência, sem achar que é menor ou maior. Não, amado, só tenha a resistência espiritual de ir contra a sua carne, porque a carne não quer que você ora. O que a carne quer? A carne quer que você vá para a noitada, para a balada, para a bebedeira, para as drogas. Se você não tomar uma atitude, você não vai ver sua vida mudar. Tudo que você desejar, amado, poderá acontecer. O nosso maior problema é que mesmo antes de pedirmos, no fundo do nosso coração, subconsciente, estamos ainda descrentes. Ainda não sabemos o que pedir. Amados, abra a mente. Romanos 12:2 fala desta forma: e não serdes conformado com este mundo, mas serdes transformado pela renovação do vosso entendimento. E aqui está conhecimento para você, ou pensamento positivo, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, realizou diversos milagres sobre a terra, grandes feitos e grandes obras. O poder de Deus, se for contar as obras dele, é imensuráveis sobre a terra. Mas ele, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, deixou muito claro que ele venceu e nós venceríamos também. Para que nós fizéssemos até mesmo coisas maiores no Espírito Santo. E aqui foi o caso de Pedro e de João. Ao subir ao pórtico de Salomão, à hora nona, às 3 horas da tarde, eles viram lá um aleijado. O homem pedia esmola. E Pedro olhou para ele, fitou os olhos nele e falou: olha, cara, eu não tenho nem prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta e anda. A fé de Pedro levantou o homem. Mas aquele homem pediu a cura? Entenda, amado. Você é aquilo que você pensa. A Bíblia está repleta de passagens, de referências boas, de atrações boas, de um verdadeiro sacerdócio em Cristo. Mas você tem que entender esses mistérios. Então, tendo cuidado com o que você pensa, pois tua vida é dirigida pelos teus pensamentos. Nunca fale mentiras, nem dirija palavras perversas. Às vezes tem as estratégias de Deus pelo meio, porque você não deve declarar tudo às pessoas, de que forma você está, como você está. Às vezes tem as estratégias, e Deus sonda do coração, por que você está falando isso ou aquilo.
Olhe firme para frente, com toda a sua confiança. Não abaixe a sua cabeça para ninguém. Não fique envergonhado pelo que você passa ou deixa de passar. Pense no que você vai fazer. Todos os seus planos têm que dar certo. Evite o mal, caminhe pelos caminhos da justiça, os caminhos do bem. Vá em frente. Não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Não desvie o seu caminho. Dá uma olhada lá em Provérbios, capítulo número 4, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Acreditar no poder de Deus, amado, é tudo que nós temos. Esse é um princípio sincero, íntegro e reto. Nós temos que estar diante de Deus confiantes que Ele é o Senhor dos Exércitos, considerar que o poder dele é superior à nossa vontade. Considerar que nós estamos aqui, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para substituir e para pregar o Evangelho de Cristo pelo Espírito Santo, substituindo ali até mesmo aquilo que era vontade dos anjos, porque eles desejaram pregar o Evangelho. Nós temos que entender que as portas estão abertas para nós, que a base nos mandamentos de Cristo. Nós temos que deixar muito claro, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nossos desejos, nossos pensamentos, forma de pedir diante de Deus. Ser claro e objetivo. Usar as referências bíblicas para orar a Deus. Basta possuirmos fé. Uma fé necessária. Você sabe por que eu dobro o meu joelho? Você sabe por que eu prego até mesmo de joelho? Porque essa é a minha fé. É uma iniciativa de concretização, de realização. Eu sei porque eu dobro o meu joelho. Eu sei porque eu oro ao meu Deus. Tudo que eu pedi ao meu Pai em oração, eu acredito que Ele vai me dar. Porque é possível, tudo é possível que crê. Eu recebo da parte de Deus porque eu me esforço. Todo e qualquer pedido que eu vou diante de Deus, eu cito a palavra, eu lanço a reverência, eu obedeço ali a voz do Espírito Santo. Se Ele diz sim, eu avanço. Se Ele diz não, eu paro. Eu creio, eu acredito na certeza que tudo aquilo que eu peço já é meu. Agora Ele vai me dar o sim ou não. Porque Ele é Deus, amante que assa, fiel, remante que alamante que nesse a paz. Deus poderoso, aleluia, ouça o Senhor o meu pedido, porque ainda hoje pedirei. Aleluia, glória a Deus.